Agora 8h47, você sabe, o Grupo Bandeirantes é a casa das eleições. A gente aqui abre o tempo todo o debate, a participação de especialistas. Queremos fazer com que o nosso ouvinte entenda o que está acontecendo, quem são os pré-candidatos, o que cada um defende, se bem que tem uns aí que me parece que não defendem nada, querem só o poder. Mas é por isso que a gente chamou para conversar conosco aqui o cientista político Gaudêncio Torquato, sempre conosco na Rádio Bandeirantes e mais uma vez agora ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Gaudêncio, fazia tempo que você não vinha aqui, hein? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a vocês todos, bom dia aos ouvintes da Bandeirantes. Bom dia, professor. Pois não. Eu começo com a pergunta, professor. O senhor sempre fala que o trem das eleições é o bolso cheio e que a economia não vai bombar em 2021, né? Já estamos em dezembro. Será que o Auxílio Brasil vai reduzir a rejeição ao governo nesse tema de forma a influenciar a eleição substancialmente, professor? Eu sempre tenho insistido nesta tecla. A economia puxa o trem da política. Quer dizer, desculpa, a equação que eu chamo de boba-coca. Bo de bolso, pá de barriga, CO de coração, K de cabeça. Bolso cheio, barriga satisfeita, coração agradecido, a cabeça acaba votando a favor de quem patrocinou esta equação. Agora, no caso da economia brasileira, é muito difícil. Nós tivemos os dois últimos trimestres de PIB negativo, 0,1, estamos em estado de estagflação. Vai ser muito difícil recuperar isso, de forma que em outubro de 2022 todos estejam satisfeitos, ou seja, o produto interno bruto brasileiro esteja muito alto, o produto interno de felicidade esteja alto. Eu acho difícil. Então, vamos aguardar. Claro que esses R$400 do Bolsa Auxílio vai aliviar um pouco a tensão das massas, particularmente no Nordeste brasileiro. Então, acredito que nós teremos ainda algumas interrogações no ar, mas eu vejo possibilidade de haver um afunilamento da terceira via, com a entrada do Moro, né? Já há pesquisas mostrando que São Paulo, por exemplo, há uma tendência muito tranquila de transferência de votos dos antigos bolsonaristas para o Sérgio Moro. Então, temos muita interrogação, tem muita água a correr pela ponte, mas a equação boba-coca, o bolso, é que vai decidir desta feita a eleição de 2022. Professor Gaudêncio, muito bem-vindo ao nosso programa, mestre dos mestres aí da análise política. Eu queria saber do senhor o seguinte, quer dizer, a gente fica observando a cena do governo e é isso mesmo, né? O presidente, o desempenho dele vai depender muito da economia, vai depender da resposta dessas 20 milhões de famílias que vão receber um dinheiro que nunca recebeu antes, né, do governo em termos de transferência de renda. Isso deve produzir algum tipo de impacto, mas a gente observando os outros candidatos tem alguns fenômenos curiosos. Ontem o Instituto Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa sobre o estado da Bahia. E a pesquisa tem algumas coisas muito curiosas, né? Uma estratificação de uma situação que para mim foi uma surpresa. Que é o caso, por exemplo, do favoritismo absoluto do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, para o governo do estado. Ele chega a 59% em alguns cenários, né? Contra 23%, 22% do ex-governador e ex-ministro Jacques Wagner. Mas quando o entrevistador chega para o eleitor e diz assim, desses candidatos aqui, em quem que você vota? Aí tem lá, ACM com apoio, apoiando e recebendo apoio de Sérgio Moro. Jacques Wagner com apoio do Lula. E o outro candidato é o ministro João Roma com apoio de Jair Bolsonaro. O que é que a gente observa? No caso do João Roma, ele salta de 4% para 13% de intenção de voto. No caso do Jacques Wagner, ele salta de 23% para 36,8%, quando ele é vinculado ao Lula. E o ACM cai de 59% para 36%,
quando ele é vinculado ao Sérgio Moro. Quer dizer, o Sérgio Moro pode ocupar um espaço importante, certamente aí reservado à chamada terceira via, mas a rejeição a ele é muito forte, professor. Você acha que isso será um impedimento importante para o crescimento da candidatura dele? Ou ele tem um teto? Como é que o senhor imagina o desempenho do Sérgio Moro daqui para frente? Bom dia, Cláudio Humberto. Você, como um dos mais renomados jornalistas brasileiros na análise política, prazer falar com você. Certamente a rejeição é um fator também de eliminação de extinção de candidato. Quer dizer, a gente deve olhar para a intenção de voto, mas também olhar para a rejeição. O candidato com acima de 30% de rejeição, seja quem for, ele periga realmente de cair fora. No caso da Bahia, o que se mostra aí realmente em primeiro lugar, diria que o favoritismo de Lula. O Lula ainda é um protagonista de primeiríssima qualidade, ele vence em todos os cenários, e vemos aí, por exemplo, ainda uma fortaleza do Bolsonaro muito, muito grande. Não se menospreze o candidato Bolsonaro. Bolsonaro continua, digamos, a manter o seu núcleo de simpatizantes em torno de 25%, 20% a 25%. Isso é uma margem razoável para uma largada, vamos dizer assim. Agora, eu vejo uma certa rejeição a Bolsonaro, particularmente no sudeste do país, junto aos setores intelectuais, aos setores, os grupos de professores, funcionários públicos. Vejo uma certa rejeição a profissionais liberais, mas o quadro do Nordeste, que você expôs aí através dessas pesquisas, Instituto Paraná Pesquisas, esse quadro mostra realmente aí o favoritismo do PT, particularmente de Lula na região, e ainda a força do Bolsonaro. Quer dizer, na minha visão, a polarização, vamos dizer, continua bastante forte. E poderá, sim, sem dúvida nenhuma, rejeição mais adiante do Moro, poderá até tirá-lo do páreo. Eu vejo que ele tem uma certa tendência de juntar, vamos dizer, pelo impacto inicial, vamos ver qual é o discurso que ele vai tentar fazer. Os generais, as Forças Armadas estão se aproximando dele, o general Santos Cruz, por meio até do Mourão, que começa a conversar com ele, enfim. Mas você tem razão quando alerta para esse fato de que há uma queda substantiva do Moro e uma subida do Semineto, né? E uma subida dos candidatos que teriam o apoio de um lado do PT e do outro lado do Bolsonaro. Cientista político Gaudêncio Torquato, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Professor, queria perguntar para o senhor também sobre rejeição. O Cláudio falou sobre rejeição ao ex-juiz Sérgio Moro. Queria focar aqui em rejeição envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula. Nas pesquisas de intenção de voto, ok, está em muito tempo para a eleição ainda, o cenário é incerto, mas são o que a gente tem de dado hoje concreto. Em todas as pesquisas, há a liderança de intenção de voto do ex-presidente Lula, com percentuais que variam de instituto para instituto, mas esse é o fato geral. Ele lidera as pesquisas de intenção de voto. E no campo da rejeição, a rejeição a Bolsonaro é maior do que a rejeição a Lula. A minha dúvida é a seguinte, queria ver como é que o senhor vê essa situação agora. O ex-presidente Lula tem sido poupado até agora de críticas pesadas dos adversários que ainda estão voltados ali para a confecção das suas próprias campanhas. A entrada de Sérgio Moro deve colocar a questão da corrupção nos governos do PT de uma forma forte na campanha do ano que vem. O senhor acha que esse possível desgaste, que em algum momento pode ou não se colar à imagem do presidente Lula, já está precificado, como se diz? Ou seja, o que ele teria que ter como desgaste em relação a isso já ficou para trás? Ou a possibilidade de que a rejeição a ele também aumente é real? Olha, a campanha sempre é diferente de outra. Não se espera que essa campanha seja idêntica de 2018. Agora, nesta campanha, aqueles fatores negativos que, de uma certa forma, são prejudiciais a Lula, serão relembrados. Tanto que eu me arrisco a comentar que eu não tenho tanta certeza absoluta que o Lula será candidato. Eu desconfio ainda que ele, no íntimo,
lá para março, abril, como ele diz, vai decidir se será candidato. Ele, na minha visão, ele tem uma vida nova, um casamento novo. Ele, na minha visão, não gostaria de ouvir novamente toda aquela lenga-lenga, todos aqueles processos contra ele, que evidentemente isso vai ser levantado na campanha. Isso vai ser lembrado. Então, E haverá novos. Hein? E ainda haverá novos processos, com toda certeza. Ninguém passa incólume por governo. Exatamente, novos processos. Enfim, eu fico pensando que o Lula gostaria de se aposentar, está no alto de seu prestígio, resgatou a sua imagem, fique por aí. Porque voltar realmente a ser alvo desse tiroteio, na visão, ele vai querer sair dessa. Estaria procurando um nome de centro-esquerda, tanto que nós estamos vendo, por exemplo, o PT chegar um pouco para o centro. Nós estamos vendo o Lula mais, digamos assim, voltado para abocanhar áreas centristas. Então, sem dúvida nenhuma, você tem na sua pergunta a hipótese aí de que realmente a rejeição poderá continuar, os ataques poderão voltar contra ele, toda aquela questão da Petrobras, enfim, isso vai aparecer. Os candidatos não vão deixar, particularmente, essa pletora de candidatos da terceira via, que vão querer tirar votos do centro-direita, centro-esquerda, eles vão buscar todos os lados. E, evidentemente, não vão buscar apenas com programas de governo, vão buscar também a fazer ataques adversários. É exatamente essa pergunta que eu ia lhe fazer, porque assim, muita gente acha que essa é a eleição perfeita para Fernando Haddad. Representar exatamente essa visão mais, uma presença mais moderna, digamos assim, à frente, liderando aí esse processo das candidaturas de esquerda. Fernando seria o momento mais adequado, seria o Fernando. Ele não tem rabo de palha muito significativos, não cumpriu pena por roubar o país, enfim, ele tem uma série de vantagens sobre o Lula, que tornaria a sua candidatura mais factível, mais viável. O senhor acha isso também? Eu acho essa hipótese interessante. Realmente é uma escola, um professor universitário, uma imagem, uma presença, vamos dizer assim, mais tranquila, não é afobado, destemperado com o Lula em palanque, nem com o Bolsonaro. Eu acho que seria uma campanha ideal para Fernando Haddad, né, com apoio de Lula. Né? E você veja, Carlos Alberto, que nos últimos tempos os dois têm ficado muito juntos, têm tido muitos encontros recentemente. O Haddad, a Marta Suplicy, o Lula estiveram em São Paulo reunidos, almoçaram juntos, bateram muito papo, conversaram bastante. Então eu vejo que pode ser o Haddad. Não, mais uma vez, na minha visão, dentro de 2022, a imagem dele estará, digamos assim, sendo disparada, e pode estar pronta para realmente take off, para subir e decolar e ser o candidato do PT e pegando parte do centro. Então, vamos aguardar um pouco mais. Ninguém a essa altura quer revelar muito o seu íntimo interesse, mas eu vejo o Lula também já, depois desse prestígio todo, desse tour na Europa, vitorioso na Europa, recebido com honras no Palácio Eliseu lá pelo Emmanuel Macron, aplaudido de um lado e de outro. Então, vai voltar novamente a ser aquela figura execrada, massacrada, enfim, um alvo, um tiroteio. Então, eu acho. E depois é o seguinte: o eleitorado, eu sinto uma certa saturação em relação a essa polarização. O eleitorado está querendo, talvez, sair um pouco dessa linha de polarização. E com o Fernando Haddad, talvez o Bolsonaro não tivesse tanta disposição em manter essa polarização. Lula saindo do páreo, então perde, vamos dizer assim, o Bolsonaro um alvo importante. Professor Gaudêncio Torquato, foi pouco tempo aqui para a gente, professor. Já fica o convite, hein, para o senhor vir aqui ao estúdio do Jornal Gente para uma conversa mais longa com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Bom dia para vocês todos. Bom dia, muito obrigada.